Para você que tem sua Bíblia, hoje eu quero dividir a minha mensagem em duas partes. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 9, nós estaremos lendo o capítulo 9 do Evangelho de João. Aqueles que acharam, digam amém. Que nos diz a palavra de Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e, dizendo-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhes, pois: Onde está ele? Responderam: Não sei. Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: Como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez um homem que fora cego e lhes disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele lhe respondeu: Já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: Nisto é de estranhar que vocês não saibam de onde ele é. E contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós?
e expulsaram. Ouvindo Jesus que tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que lhe estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos nessa noite para fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos por estarmos na sua casa, pela sua maravilhosa presença, por tudo que o Senhor já fez até aqui nesse culto. E somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz em nós. Nessa noite, a tua igreja, o teu povo, quer te pedir, Senhor, que o Senhor possa mais uma vez falar ao coração de cada um deles. E se possível, usa, Senhor, esse vaso quebrado, usa essa pessoa imperfeita, Senhor, para falar aos teus servos, para que de alguma forma eles saiam daqui alimentados pela tua palavra. E por fim, tudo que eu quero te pedir é que no fim de tudo isso, o teu nome possa ser adorado e glorificado por cada um de nós. Eu bem reconheço que não há nada em mim para ser adorado, Deus, mas eu sei que há tudo em ti para que nós possamos se prostrar e adorar e bendizer ao teu santo nome. Por isso, Senhor, nessa noite, glorifica o teu nome através de tudo aquilo que acontecer nessa reunião, Deus. Que o Senhor possa ser adorado, que o Senhor possa ser bendito por cada lábio, por cada boca que aqui está. Essa é a nossa oração, é no nome de Jesus que fizemos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, glorificando a Deus. Meus irmãos, essa é uma história conhecida, creio eu, de toda a igreja. E é também uma história muito divulgada e pregada em vários dos nossos púlpitos. Quem nunca ouviu falar desse cego de nascença que foi curado de uma forma inesperada por Jesus? Talvez você já ouviu muitas pregações a respeito desse cego. E hoje você irá, pela misericórdia de Deus, ouvir mais uma pregação. Só que eu quero frisar em 4 pontos essenciais que nós vamos encontrar nesse texto. 4 pontos que muitas vezes passam de forma desapercebida por nós quando lemos aí de forma sem prestar atenção. Eu quero frisar nessa noite, meus irmãos, em primeiro lugar, sobre um milagre ou um problema aparente. E em segundo lugar, eu quero também falar a respeito de uma solução inesperada. E em terceiro lugar, eu quero falar a respeito do problema maior. Nós vamos notar nesse texto que existe um problema ali que é aparente. Um problema que, na verdade, serve simplesmente de exemplo para Jesus resolver o maior problema que nós vamos encontrar nesse texto. E por último, se tudo der certo e eu conseguir chegar até lá, nós vamos falar a respeito de uma solução não desejada. Então, hoje nós vamos ficar dentro desses 4 pontos a respeito desse texto. O texto é longo, grande, e por isso eu não estarei lendo verso a verso com os irmãos, estarei frisando aqui nas partes mais essenciais desse texto. Então, hoje nós vamos começar aqui com um problema aparente. Bom, o capítulo 9, versículo 1, nos relata a triste história de um homem que nasceu cego, um cego de nascença. E o que é incrível nesse texto é que o escritor João, ele não nos relata o seu nome, não nos diz exatamente sua região, ou melhor dizendo, de onde ele é e sua filiação. Mas o que é gritante nesse texto é como esse cego era conhecido. Ele era conhecido pelo seu problema ou por sua dificuldade. Ele não era o Bartimeu, o filho de Timeu. Ele não era Lázaro, o amigo a quem Jesus amava. Ele também não era reconhecido pelo seu local ou sua região geográfica, como aquela viúva de Naim. Esse cego, ele era reconhecido por todos esses que estão no texto, pelo seu problema, pela sua dificuldade, por aquilo que lhe causava dano.
E você já pensou, que terrível história, que triste história, nascer sem nunca poder contemplar a luz. Você já imaginou um bebê cego, irmãos? Alguém que nasce e nunca pode enxergar, alguém que nasce e nunca pode ver. Essa era a história desse homem, essa era a triste história desse homem que nasceu cego. E ainda mais, esse homem estava inserido em uma sociedade totalmente preconceituosa. Uma sociedade que não estava preparada para lidar com um problema dele. Não estava preparada para lidar com aquilo que lhe afligia. E ainda mais, irmãos, para muitos problemas, eu e você temos recursos. Às vezes a gente pega uma gripe, a gente toma um chá, a gente toma um remédio, às vezes a gente passa por alguma dificuldade, mas muitas das vezes essas dificuldades têm recurso. Esse homem nasceu cego e não havia nenhum recurso humano que pudesse mudar a situação desse homem. Ele poderia ter todo o dinheiro do mundo, ele poderia conhecer toda a medicina e toda a ciência, no final do dia ele continuaria sendo cego. Você já pensou na história desse homem, na triste história desse homem, um cego de nascença? E ainda mais, irmãos, tem algo nesse texto que não pode passar desapercebido por nós. É como aquela sociedade tratavam as pessoas com uma certa deficiência. Como eles viam, como eles enxergavam essas pessoas. No versículo 2, nós vamos ver o seguinte: uma pergunta feita pelos discípulos, um questionamento feito pelos discípulos. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Quem é que cometeu aí a gravidade? Quem é que cometeu o erro, Senhor, para que esse homem nascesse cego? Foi ele que pecou? Foi seus pais? Quem é que errou, Senhor? Quem é que fez algo errado? E ao olhar para esse texto, talvez a gente vai dizer: nossa, que mentes mais perversas essas dos discípulos, por acreditar que tudo o que acontece de errado é culpa de um pecado específico, fruto de um pecado específico. O que esse homem poderia ter feito para nascer assim? Ele já nasceu assim. O que os seus pais poderiam ter feito? Será que eles nunca leram o Velho Testamento ou o Primeiro Testamento? Jeremias diz que a alma que pecar, essa morrerá. E que os filhos nunca seriam punidos pelos pecados dos pais. Como é que esse homem pode ter pecado ou os seus pais ter feito algo para que ele nascesse assim? Só que muitas vezes eu e você estamos do outro lado da moeda. Eu e você também questionamos a Deus por muitas das coisas que acontecem e pelas situações que vêm sobre nossa vida. Muitas vezes a gente não pergunta quem pecou, mas pergunta: o que fizemos, Senhor, para receber tal mal? O que eu fiz, Deus? Aonde foi que eu errei? Senhor, por que essa situação chegou na minha vida? Por que o Senhor está fazendo isso em mim? E aqui nesse texto, nós temos uma resposta brilhante. Uma resposta que nos faz descansar. Uma resposta que nos faz pensar. Uma resposta que talvez até cria motivos de oração dentro dos nossos corações. Jesus Cristo vai olhar para os discípulos e vai dizer: nem ele e nem seus pais pecaram. Mas isso lhe sobreveio para que nele se manifestasse a glória de Deus. Isso aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. Eu e você, tenho certeza que já passamos por vários e vários problemas na nossa vida. E existem alguns problemas que a gente hoje olha e tem uma placa lá escrita: Deus passou por aqui. Existem situações na nossa vida, problemas, dificuldades, em que eu e você passamos e nós temos a plena convicção que se não fosse Deus nós estaríamos perdidos. Muitas vezes as adversidades, os problemas, as situações da nossa vida, elas nos sobrevêm, elas vêm sobre nós para que nós entendamos o trabalhar de Deus, para que nós vemos a movimentação do Senhor, aquilo que Ele faz, e para que nós possamos glorificar o nome de Deus. Eu tenho vários e vários testemunhos para contar de problemas e soluções, problemas que não tinham soluções. Situação da minha vida em que realmente, se eu olhasse para trás, eu digo: não há mais jeito. Mas aquele problema me moldou,
Aquele problema fez eu saber quem era Deus. Aquele problema, ele modificou a minha forma de pensar. Eu estava lendo hoje e me lembrei do servo Jó. Jó, diante de todos os seus problemas, quando tudo está solucionado, ele olha para trás e diz a seguinte palavra: Senhor, olha, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora, depois de todas essas adversidades, depois de todos esses problemas, depois de tudo que eu passei, Senhor, eu posso dizer que agora os meus olhos contemplaram o Senhor. Os meus olhos viram ao Senhor. O problema desse cego não era pecado, não era o problema porque ele tinha pecado ou um pecado específico. O problema desse cego era para que nele se manifestasse as obras de Deus. Irmão, como é que nós estamos lidando com um problema? Como é que a gente está lidando com as situações? Será que nos nossos lábios estão as indagações dos discípulos? Senhor, quem é que pecou? Senhor, quem é que fez algo de errado? Ou será que a gente está pronto para a obra de Deus na nossa vida? Que muitas vezes não é a solução do problema, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que Jesus Cristo vai vir e solucionar todos os seus problemas, não. Muitas vezes o Senhor vai te ensinar no meio da adversidade, no meio da dificuldade. Muitas vezes você vai passar por esse problema, você vai chorar, vai doer, você vai se desesperar, mas Deus está contigo, irmão. Deus está contigo. No versículo 3 acontece algo que a gente vê então ali, que nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a obra de Deus. A obra de Deus na vida desse cego. Só que por muitas vezes, ao olhar para esse texto, eu pensei, bom, a obra de Deus é a cura. É aquilo que ele recebeu. A obra de Deus na vida dele é que ele passasse a enxergar, a ver. Eu sempre pensei que a obra de Deus na vida desse homem fosse ele abrir os olhos. Pronto, está aí. Aí é a solução do grande problema da vida desse cego. Ele nasceu cego e agora ele pode enxergar, ele pode ver. Só que a gente vai ver ao longo desse texto que, na verdade, Cristo queria solucionar algo muito maior, algo muito superior ao problema da cegueira. Algo muito superior ao problema da cegueira natural. Só que antes, eu quero falar a respeito de uma solução inesperada. Jesus, após, irmãos, o seu discurso a respeito de que ele devia trabalhar enquanto ainda é dia, porque vem a noite, enquanto ninguém pode trabalhar, o seu discurso também que falava um pouco da proximidade da sua partida, a Bíblia vai dizer que Jesus cuspe no chão, mistura a terra com sua saliva, põe lodo sobre os olhos daquele homem e lhe envia ao tanque de Siloé, que significa enviado. O homem vai até o tanque, ele lava-se e retorna vendo. Ao olhar para esse texto, o que nós vamos dizer a respeito do método, ou a respeito de como Cristo curou aquele homem? Será que Cristo aqui descobriu um novo método medicinal de curar os cegos? Cuspir na terra e passar lodo sobre os olhos dos homens? Será que é isso? Não. Aqui nós vimos Cristo curando um cego de uma forma inesperada. E é claro que isso tem um significado maior que eu falarei mais na frente. Mas agora, por enquanto, eu quero frisar na obediência desse homem. Às vezes a Bíblia, a palavra de Deus, pede algumas coisas para nós que nós não estamos prontos para fazer, pois para nós parece algo muito complicado ou algo inesperado. Mas aqui esse homem, ele obedeceu a ordem de Jesus. Ele foi e lavou-se no tanque de Siloé. Vale a pena sim, irmãos, amar os que nos odeiam. Vale a pena sim, irmãos, nós doarmos a nossa face. Vale a pena sim nós perdoarmos 70 vezes 7. Vale a pena sim nós vivemos uma vida sem acumular tesouros nessa terra. Vale a pena sim nós confiar num Deus que nós não vemos e esse cego viu. Aqui nós vemos Cristo pedir algumas coisas para nós que nós não esperamos. Algumas coisas que parecem ser difíceis,
Mas no final de tudo isso, vale a pena, irmãos, obedecer à ordem explícita de Jesus. E em terceiro lugar, irmãos, e agora aqui eu entro no texto, nós vimos então o verdadeiro problema. Ou o verdadeiro problema encontrado nesse texto. Na continuidade do texto, do verso 13 ao verso 34, nós vemos a investigação incrédula dos fariseus, que por várias vezes questionaram o cego, perguntando: quem lhe fez isso? Quem é que te curou? E qual foi o método? Qual foi a forma que ele fez para realizar essa cura? Quem é esse homem? Quem é este que te curou? É ele um profeta? Nesse texto nós vimos pelo menos 16 indagações, 16 perguntas a respeito de algum problema específico, e todas as vezes nós vemos Cristo respondendo. Então, se nós olharmos aqui do versículo 13 ao versículo 34, nós vamos contemplar então essa investigação dos fariseus. Só que é incrível que várias provas lhe aparecem de que de fato aquele homem foi curado por Cristo, de que de fato aquele homem recebeu uma bênção de Deus. Várias provas, ele mesmo, esse cego mesmo é testemunha, os vizinhos dele são testemunha, os pais dele são testemunha, há várias provas cabais de que de fato esse homem foi curado por Deus, de que esse homem recebeu um milagre. Só que o que nós vemos nesse texto é a incredulidade dos fariseus. Eles não queriam ver o que esse cego passou a ver, de que de fato Jesus Cristo era o Messias, de que de fato Cristo era o enviado por Deus, de que de fato aquilo que ele testemunhou lá no versículo 58 do capítulo 8 era real. Antes de Abraão, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Os fariseus, eles não queriam contemplar e enxergar essa verdade. O texto começa a nos mostrar que, na verdade, existiam outros cegos, outras pessoas que não enxergavam, outras pessoas que não podiam contemplar a luz, outras pessoas que não viam. O texto vai nos mostrar e vai nos levar para uma outra atmosfera, a cegueira espiritual. Só que é incrível como João aqui usa o exemplo desse cego para tipificar a nossa cegueira. A Bíblia nos informa que ele era cego de nascença. A Bíblia também vai falar a respeito de nós, que nós nascemos em delitos e pecados. A Bíblia vai dizer que em pecado eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos também cegos, irmãos. Nós nascemos cegos como aquele cego. E o incrível, que não há nada que nós possamos fazer para modificar essa situação. Não existe remédio para essa cegueira humana, não existe formas naturais de curar a nossa cegueira espiritual. Como aquele cego, cabe a nós sentar na beira do caminho e pedir esmola. Era isso que cabia. Só que a Bíblia vai dizer que esse cego ele tem dois encontros com Cristo. E o incrível nesse texto é que não há mérito nenhum nesse cego nos encontros que ele teve com Cristo. Olha só, primeiro ele está ali na beira do caminho pedindo esmola, capítulo 9, versículo 1, Jesus Cristo vai até ele. Segundo encontro, versículo 35 em diante, Cristo vai até ele. O que o irmão James quer dizer com isso? Eu quero dizer que se Cristo não for até nós, irmãos, nós permaneceremos sendo cegos. Nós não conseguiremos enxergar. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 6 em diante, vai nos dizer que com o amor que Deus nos amou e pela sua graça é que nós somos salvos, pela sua graça é que nós somos alcançados. Esse cego não foi curado por mérito dele, ele não foi alcançado por mérito dele, não foi alcançado pela bondade dele, ele foi alcançado porque Cristo foi até ele. Você já parou para pensar nisso? Cristo vai até ele. Nós não vemos uma manifestação de fé. Cristo não diz, você crê no começo aqui, que você vai ser curado, não há manifestação de fé. Nós vimos simplesmente depois, quando ele aprende quem Jesus é que ele passa a crer. Um cego que é
curado de uma forma inesperada é um cego que não tem mérito nenhum na sua cura. Ele não tem mérito, irmãos, na cura dele. E foi assim também quando Jesus Cristo alcançou eu e você. Nós estávamos perdidos, nós éramos cegos, pobres, pecadores, não havia nada de bom em nós para que nós desejássemos Deus. Como aquele cego, tudo que nós tínhamos era um lodo sobre os nossos olhos, nós tínhamos uma escama que tampava a nossa visão. E não havia forma de lavar esse lodo que estava sobre os nossos olhos, mas Deus, pela sua misericórdia e através do Espírito Santo, Ele nos lavou, Ele nos alcançou, Ele retirou a escama que estava sobre os nossos olhos e mudou completamente a nossa situação. Ele nos encontrou na beira do caminho, quando nós não queríamos Ele. Quando não havia motivos para que nós pudéssemos ser salvos, quando não havia motivos para que nós pudéssemos ser alcançados. Sendo assim, Jesus quer nos ensinar, através dessa cura, é que todos nós nascemos cegos, de que todos nós não conseguimos ver a Deus e também não conseguimos contemplar as obras de Deus. Mas Ele também quer demonstrar a sua misericórdia. Ele também quer demonstrar o seu amor. Ele também quer demonstrar o quanto Ele é poderoso para solucionar os nossos problemas, as nossas dificuldades e ainda mais, o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade. É incrível, irmãos, como Cristo é misericordioso, como Deus, Ele tem o poder de nos alcançar com suas mãos fortes por meio de sua maravilhosa graça. Eu me lembro aqui de um hino, um antigo hino, que fala mais ou menos um pouco, ou fala a respeito dessa história, que diz que eu era cego, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. As nossas trevas são transformadas em luz quando Cristo nos encontra no meio do caminho e estende a sua mão poderosa para nós. E do que nós podemos se gloriar diante disso, irmãos? Como é que a gente pode erguer a nossa voz e dizer, Senhor, eu sou merecedor? Não. Se não fosse Jesus. Se não fosse o Senhor a transformar as nossas trevas em luz. Se não fosse Ele tirar toda essa sujeira que estava sobre os nossos olhos, sobre a nossa vista. O texto vai terminar, irmãos, mostrando o encontro do homem curado com Cristo e nos alertando sobre quão cegos nos encontramos quando estamos distante de Deus. Eu quero terminar aqui lendo o versículo 35 ao versículo 41. Ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Nesse texto, ou nesse versículo, a gente vê aqui um segundo encontro de Cristo com o homem. Aparentemente, os problemas desse homem tinham sido solucionados. Ele passou a enxergar. Ele, a vida inteira, não pôde contemplar a luz, agora ele podia. Só que Cristo deixa claro que existia um problema maior com esse cego, que era a sua cegueira espiritual. E foi para isso que Cristo veio, para tratar do maior problema dele. Nesse texto, nós vimos que o cego agora, que antes cria simplesmente na missão piedosa de Cristo, e relacionada a curar os enfermos, agora passa a crer em Cristo como Deus, como Senhor da vida dele. E o texto vai adiante nos dizendo o seguinte, olha, ele não simplesmente creu, mas ele adorou. Ele adorou, irmãos. Será que a gente tem adorado a Deus por Ele ter abrido os nossos olhos, por Ele ter tirado toda a escama dos nossos olhos, por Ele nos dar a oportunidade de contemplar a luz?
esse texto vai deixar claro que Cristo é a luz do mundo. Que Cristo é o grande luzeiro de todos os cegos. O Senhor Jesus é a nossa luz. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. O Senhor Jesus é o nosso Deus e Ele merece e deve ser adorado. Adorado, irmãos. Adorado. Esse cego, ele talvez teria 1000 motivos para chegar diante de Jesus, abraçá-lo, mas a Bíblia vai dizer que ele adorou, irmãos. Ele entendeu que ele não estava diante do James, ele entendeu que ele não estava diante de uma autoridade, ele entendeu que ele estava diante do próprio Deus. De que não tinha sido um homem que tinha feito aquele prodígio na vida dele, e sim o próprio Cristo. O texto vai continuar nos dizendo: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O findar do discurso de Jesus é um fim preocupante. Essa história, ela tinha tudo para acabar muito bem. Imagina só, irmãos, uma pessoa no meio do culto é curado. Uma pessoa de forma inesperada é curada. Todos nós, eu tenho certeza que glorificaríamos a Deus. Mas os fariseus, eles não fizeram isso. Eles permaneceram cegos e incrédulos diante de quem eles estavam. Eles não entenderam quem estava naqueles dias inserido na sociedade deles. Eles não puderam contemplar o Deus vivo encarnado e o adorar. Mas que bom que Deus escolhe as coisas pequenas dessa terra. Deus escolheu um simples cego para revelar aquilo que nós hoje podemos ver. A sua deidade, o seu poder, a sua glória. Hoje nós podemos contemplar, porque Cristo um dia veio até nós. Esses fariseus permaneceram incrédulos. Eles não quiseram entender e crer em Cristo. E Cristo disse que essa era realmente a sua missão. Fazer com que cegos venham e, através do seu juízo, demonstrar a cegueira de outros que pensam que enxergam. Em qual lado da moeda nós estamos, irmãos? Será que nós somos esse humilde cego que agora consegue contemplar a luz do mundo que é Cristo? Ou será que nós somos esses fariseus que permanecem incrédulos diante de quem Cristo é? Diante de quem o Senhor Jesus Cristo é. Essa história, registrada no capítulo 9, ela me chamou a atenção por 2 motivos. Primeiro, por eu contemplar o Evangelho no cerne dessa história. E segundo, por eu também passar por uma dificuldade em que eu não esperava, uma dificuldade que chegou até mim de forma inesperada. E então, esse texto, ele palpitou forte no meu coração para que eu falasse à igreja. Mas se eu simplesmente falasse da cura, não seria o irmão James, né? Eu tenho que falar do cerne, ou daquilo que as Escrituras falam a respeito, daquilo que Deus fala na sua palavra. Mas, irmãos, o pastor pediu para que, além de eu pregar, para que eu pudesse testemunhar um pouco do que aconteceu nesses meses comigo e com a Fafá. E nesse momento eu vou usar de forma bem rápida o meu tempo para explicar aos irmãos por que eu e a Rafa fomos a São Paulo. E depois eu terminarei aqui com uma oração. Irmãos, há 4 meses atrás, mais ou menos, eu e a Rafa descobrimos que nós seríamos pais. E isso foi a maior alegria do mundo para nós, né? Eu não gosto de dizer isso, mas a Rafa permaneceu firme e a hora que ela me disse, eu chorei. Eu caí em pranto, eu não acreditei, eu fiquei meio assim, não, isso não é verdade. Eu caí em pranto. Foi uma alegria indiscutível para mim. E então o irmão James começou o quê? Planejar. Vai chegar o dia que esse rapaz vai chegar, aí a gente vai conseguir bater uma bolinha, a gente vai conseguir conversar, eu vou conseguir ensinar a palavra de Deus para ele, eu vou conseguir fazer todas as coisas aí
que um pai faz com um filho. Coisas até que eu não tive oportunidade de fazer com o meu pai. E então, lá para o quarto mês de gestação, a Fafá fez um outro ultrassom, e nós descobrimos que tinha um probleminha na espinha do nosso filho, que até então não tinha nome naquela época, né? Que podia ser o Paulo Lutero, né, Bruno? Podia ser vários outros nomes aí, o Augustus, mas que futuramente se tornou Nicolas. Então, no quarto mês, nós descobrimos que o meu filho, o Nicolas, ele tinha um problema na espinha. Um problema que é conhecido pela medicina como espinha bífida aberta, o maior causador da hidrocefalia. O que é a hidrocefalia? Quando a criança tem aquela cabeça d'água, ou seja, quando o líquido que tem no cérebro ele não consegue descer até a espinha. Então a criança acaba acumulando esse líquido no cérebro. E aí ela começa a perder, primeiro de tudo, os seus sentidos básicos de fala. A criança também ela acaba perdendo a sua movimentação. Ela acaba tendo uma vida preguiçosa, sem conseguir exercer todas as partes do seu membro. Então, quando eu descobri isso, meu mundo caiu, irmãos. Eu vi que todos os meus planos, tudo aquilo que eu tinha planejado, tudo aquilo que eu tinha pensado para viver com o Nicolas, estava acabado. E a gente não conhecia muito dos métodos ou daquilo que poderia acontecer para solucionar esse problema. Eu lembro que eu simplesmente chorei e disse, Deus, está nas tuas mãos. Eu vi minha esposa desesperada. A vida dela inteira, ela disse uma coisa para mim, só tem duas coisas que eu almejo, James. Uma é ir para o céu e outra é ser mãe. As duas coisas que a minha esposa dizia que almejava. E ao olhar para ela, o semblante, eu não sabia nem o que fazer. Eu só dizia, vamos botar na mão de Deus, Fafá. Vamos botar na mão de Deus. E então, ao decorrer da gravidez, a gente descobriu que havia alguns métodos para reverter a situação do Nicolas. Um método que é conhecido como intrauterino, ou seja, é uma cirurgia onde os médicos abrem a barriga da minha esposa, como uma cesariana, eles expõem a bolsa para fora e eles conseguem fechar a espinha que está aberta. E então eu pensei, aí está a solução. Só que quando eu fui ver o preço, irmãos, eu caí para trás. Uma cirurgia dessa, ela não é realizada em Santa Catarina, ela não tem especialista nenhum em Santa Catarina, e ela custa aproximadamente entre 200 mil a 300 mil reais. E aí eu vi minhas esperanças indo embora mais uma vez. E aí o que aconteceu? A gente começou a entrar na fila do SUS, para ver o que nós podíamos fazer. E para piorar a situação, irmãos, nós descobrimos que a cirurgia tinha que ser feita até a 26ª semana. Ela não podia acontecer depois disso, senão ela não surtiria efeito nenhum. E aí nós entramos na fila do SUS e a médica começou a enrolar. A médica começou a mandar para um lado, para o outro, e aí a gente se desesperou, irmãos. Se desesperou, e eu fiquei assim abalado. Até que um dia, a Rafa foi fazer um ultrassom, e de repente, a médica do ultrassom, ela, o teu problema é esse, né? Eu tenho um professor que ele realiza essa cirurgia. Só que, antes de tudo isso acontecer, nós tínhamos pesquisado muito a respeito da mielomeningocele. Nós tínhamos pesquisado assim, de forma extensa. E aí nós começamos a contemplar os maiores especialistas, as pessoas que mais entendiam desse problema no Brasil. E quando nós olhamos para o maior especialista, nós dizemos, olha, nunca que nós vamos ter a condição de se consultar com essa pessoa e muito menos de fazer a cirurgia. Não há possibilidade, nós não temos recurso nenhum. E o dia que a Rafaela fez esse ultrassom, no outro dia a médica do ultrassom ligou. Uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação, ela estava ali simplesmente só para fazer o ultrassom, a médica dela ligou e dizendo assim, Rafaela, você tem possibilidade de ir para São Paulo? A Rafa, por quê? Não, porque o meu professor quer te consultar. Ele quer ver o seu problema, ele quer ver a sua dificuldade e quer ver se ele consegue solucionar. Naquele momento ali a gente disse, não, só pode ser a mão de Deus. Só pode ser o Senhor. E a Rafaela disse, não, nós vamos dar o nosso jeito e nós vamos ir. Só que aconteceu um outro problema, irmãos, que nos deixou assim, totalmente quebrado. Quando era realizados os ultrassons aqui, o Nicolas não ficava quieto, não ficava parado.
Aí as pessoas não podiam, as médicas não conseguiam ver em qual local da espinha estava o problema do Nicolas. Em qual local e se é que era operável. Então a gente poderia ir para São Paulo e chegar lá e tudo dar errado, porque a gente não conseguiu ver o local. E isso me deixou entristecido também. Só que, resumindo aqui a história, para a honra e glória de Deus, nós chegamos em São Paulo, o médico em que a Fafá iria se consultar era o médico que a gente tinha pesquisado, o cara que nós não tínhamos condição de pagar. Ele, em apenas um ultrassom, conseguiu diagnosticar o lugar aonde estava o problema. A Rafaela tinha feito 3 ultrassons e mais uma ressonância e não tinha conseguido ver. Ele, apenas com um ultrassom, ele conseguiu ver o problema. Ainda mais, toda a cirurgia na Fafá, que era de 200 a 300 mil, foi uma cirurgia que foi realizada de forma filantrópica, ou seja, nós não tivemos custo nenhum. E para final da história, irmãos, o hospital que a gente estava, onde ia ser realizado esse procedimento, era um hospital que eu nunca tinha visto coisa assim tão magnífica. Nós ficamos assim, abismados com aquele hospital. Quando nós descobrimos a diária do hospital, nós dizemos, olha, só pode ser Deus mesmo. Só pode ser Deus mesmo. Uma diária para ficar naquele hospital era R$ 1.500. R$ 1.500. E pela mão e misericórdia de Deus, tudo aconteceu bem, irmãos. Nós conseguimos fazer a cirurgia, a Fafá voltou saudável, no segundo dia ela já estava andando. O Nicolas, a hidrocefalia que estava começando a acontecer, ela reduziu. Então, tudo aconteceu bem para a glória de Deus. Um problema inesperado, irmãos, mas uma solução também inesperada. Pela misericórdia de Deus, Deus nos alcançou. E o incrível, irmãos, tudo aconteceu nos mínimos detalhes, tudo. Desde a nossa estadia em São Paulo, desde a nossa ida, nós fomos ajudados para ir, nós fomos ajudados para ficar lá. Tudo aconteceu bem, irmãos. Então o que eu posso dizer é que o Senhor Jesus, Ele cuida da gente. Ele cuida da gente, irmãos. Às vezes a gente se estressa, a gente se desanima, mas Deus cuida dos seus. Ele está conosco. Eu gostaria de convidar todos vocês a se colocarem de pé. Nesse momento a gente vai estar fazendo uma oração, mas eu queria pedir que nessa oração vocês pudessem, por mim, agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida e da minha esposa. E agora os meus planos, aquilo que eu pensava, aquilo que eu queria realizar com meu filho, pela misericórdia de Deus, vai acontecer tudo novamente. Amém, irmãos? Senhor, nós te louvamos por estarmos diante da Tua presença e por sabermos que o Senhor é fiel e nos alcança. Por sabermos que no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas lutas, o Senhor vem até nós. Por saber que o Senhor, não existe problema que o Senhor não solucione. Por saber que o Senhor pode fazer todas as coisas, Deus. Por saber que o Senhor nos encontra na beira do caminho. Por saber que o Senhor abre os nossos olhos espirituais. Por saber que por meio do sangue do Senhor, nós somos sarados e curados da nossa enfermidade. Senhor, eu sou grato, Deus, por tudo que o Senhor fez na minha vida, por tudo que o Senhor fez na vida do meu filho, por saber que um dia, Senhor, o Nicolas vai poder glorificar o Teu nome. Essa é a nossa oração, é no nome de Jesus que fizemos. Amém e amém.